Eu tinha prometido, portanto, vamos lá a isso, vamos lá esmifrar o que é que se anda aqui a passar comigo. Malta, espero que estejam bem. Eu continuo aqui um bocadinho coxo, um bocadinho menos, é verdade, mas há tanto tempo parado, tinha que haver alguma espécie de milagre, não é? Mas a verdade é que isto ainda não está fácil, está tudo mais ou menos na mesma e não menti, no último post que fiz nas redes sociais tinha dito que aqui o meu caso já parecia um pouco uma espécie de Dr. House, um episódio do Dr. House, entenda-se, tendo em conta quanto mais nós investigamos e mais exames faço, mais coisas vou descobrindo. Daqui um bocado, bem, melhor não inventar, como se costuma dizer aqui, bater na madeira, que não haja mais nada. Hoje o que eu queria trazer a vocês basicamente era fazer só aqui uma timeline, explicar aqui o que é que eu fui descobrindo e o que é que vai acontecer daqui a sensivelmente 2 semanas, mais ou menos. Indo direto ao assunto, malta, isto tudo começou como dores nos adutores, basicamente. Aquilo andava sempre meio dorido. Eu penso que começou ali por volta de outubro, mais ou menos, que a coisa começou aqui a apertar. Eu já nem me lembro muito bem, mas nessa altura pensei, epá, eu já ando há tantos anos a sofrer um bocadinho dos adutores, volta e meia, assim, partes da época, então vamos aqui apostar um bocado em fisioterapia. Fiz EPI, coisa ia indo ao lugar, mas depois, passado um mês ou 2, a coisa começou-me a subir um bocadinho e eu não tinha noção, não é, na altura, mas isto foi, se não me engano, foi o Ernesto Ferreira, isto, porque eu depois a EPI fiz com outro fisioterapeuta lá no GFD, mas depois o Ernesto Ferreira percebeu que uma dor que eu ainda tinha, na verdade, era do pessoas, ok, que o adutor estava aqui mais ou menos resolvido, pensávamos nós, mas na verdade aqui eram pessoas que estava enfraquecido e tinha aqui uma inflamação no pessoas, isto porque basicamente eu a correr sentia uma pressão assim na parte de baixo do abdominal e que eu, sendo honesto, pensava que era gases ou qualquer coisa intestinal, ou até vontade de ir à casa de banho, simplesmente, de fazer xixi, como se costuma dizer, e doía-me até um bocadinho a lombar. E depois quando eu disse isso tudo ao Ernesto, ele é que associou tudo, isto é o pessoas, pronto, porque isto, pá, basicamente, malta, isto, se vocês virem um corpo humano, veem que tudo vai repuxar até à zona da lombar, aqui a questão do pessoas, pronto, isto já vi escrito várias formas e dito várias formas. Fiz tratamento ao pessoas e isto, chegando ali em dezembro, pá, fiz boas provas, não foram espetaculares, mas fiz boas provas. Aliás, no início de dezembro fiz a São Silvestre do Seixal, em que fiz uma excelente prova, isto numa semana de carga de treino mesmo, nem fui lá em modo de competição e basicamente quase que ia batendo o meu recorde só aos 10 km. Depois fiz as São Silvestres de Lisboa e da Amadora, essas sim, senti-me cansado, não sei o que é que se passou ali, mas foi um pouco, talvez tenha sido um pouco demais também, não sei muito bem, mas a partir daí sinto que mesmo que a questão dos adutores se deu mesmo. Comecei a arrastar-me um bocado nos treinos, isto já estamos aqui a falar do início de janeiro, comecei-me a arrastar um bocado nos treinos e percebi que já estava demasiado em esforço. E eu pensei, eu ainda andava a fazer tratamentos também, estava a fazer massagens de forma mais insistente, mas mesmo assim os treinos eram feitos muito esforço, principalmente em pista, malta. Eu chegava a fazer séries, quando era corrida contínua, às vezes a coisa, pronto, começava a abrandar e tal, e já dava para esticar a passada sem grandes dores, mas em treinos de pista, principalmente, em que estamos a dar pancada sempre para o mesmo sítio, às vezes fazia treinos que era basicamente cerrar os dentes e estava a correr em dor, mas para mim era uma dor esquisita, não era uma dor, malta, é assim, eu já ando aqui há muitos anos e vocês já sabem que eu costumo ter juízo. A questão é que a dor que me parecia-me simplesmente tensão, não parecia que tinha aqui uma inflamação por aí dura, não, porque pá, depois durante o resto do dia não sentia assim, não sentia um ardor nem nada, sentia era muita tensão. E eu pensei, pá, a tensão está de ir ao sítio. A verdade é que quando a minha miúda nasceu, ali estamos a falar de 2 de fevereiro, aqueles dias que antecederam e os dias depois principalmente que eu tive parado, foi aí que eu tive a ter noção da gravidade do problema, porque sem treinar eu comecei a sentir uma tensão tal na zona pública, ou seja, na virilha mesmo, que aquilo não era tensão, era uma pressão mesmo, que aí já me fez desconfiar, está aqui mais qualquer coisa, pronto. E ali passado uma semana, depois eu até era para ir aos 10 km de Cascais e acabei por não ir. Falei com o Ernesto Ferreira, ele disse-me, pá, se calhar mais vale seres visto por outros olhos e por outras técnicas, e foi aí que fui então à Clínica de Mialgia, do Miguel Regi Silva, e então ele disse
que isso provavelmente podia-se resolver com uma aplicação de Botox, mas então que era melhor fazer uma ressonância magnética primeiro. O que é que a ressonância magnética revelou? Uma osteite púbica, ou seja, um edema ósseo na zona púbica. E aqui a ação que fizemos foi, vamos meter Botox, vamos fazer uma infiltração de Botox, que é para relaxar os adutores e dar espaço ao edema para recuperar. Não resultou. E isto estamos a falar a partir daí, a partir de escrever este diagnóstico de osteite púbica, deixei de correr mesmo, pronto. Porque quando estamos a falar de tendinites e afins, conseguimos manter a corrida. Quando estamos a falar de problemas de inflamações ósseas, aí tem que ser mesmo já paragem, malta. Paragem obrigatória. Mas o Botox então não resultou. E então aí foi o que eu vos disse até talvez no último episódio, tive indicação para fazer cirurgia, ao que o Ernesto Ferreira disse, se calhar vamos ter calma, vamos tentar aqui apostar mais em fisioterapia. E então fui para as mãos da Cristina, uma fisioterapeuta excelente do GFT. A especialidade dela é mais técnicas também de libertação miofacial. Malta, eu tinha isto tudo agarrado, tudo. Adutores, abdominal, glúteos, pronto, tudo aqui à volta tem-me sido, aliás, ainda está a ser trabalhado. Sinto-me muito mais solto, acreditem, sinto muito mais solto. O problema é que o edema ósseo não passa sozinho. E agora passando para o que me vai acontecer, na última consulta que eu tinha tido com o Miguel Regis Silva, em que ele me deu indicação para ir à cirurgia, ele tinha-me passado uma ecografia às zonas inguinais para ver como é que isto estava e também depois para levar logo ao cirurgião que eu escolhesse, que também ele tinha-me aconselhado alguns nomes. Qual foi o resultado desse exame? Uma hérnia do atleta. Ok, malta, a hérnia do atleta, a hérnia do corredor, a hérnia direta. Vão pesquisar um bocadinho, eu não vos consigo explicar muito bem o que é, porque isto na verdade não é bem uma hérnia inguinal, ok? É na zona inguinal, mas não é uma verdadeira hérnia inguinal, é uma coisa ligeiramente diferente, é mais ou menos a mesma explicação, mas é ligeiramente diferente. E aí, sim, o Ernesto reencaminhou-me para a Desporsan, para o professor Dr. José Gomes Ferreira, penso que é esse o nome. Eu vou pôr aqui o nome se me enganar. Basicamente é um dos melhores fisiatras do país, fez parte do Comitê Olímpico Português, fez parte da equipa desportiva técnica das seleções nacionais, do Sporting também, penso eu, um currículo invejável, e ele transmitiu uma calma brutal a falar sobre isto, explicou-me as coisas muito bem e basicamente fez-me um teste do caraças que nunca me tinha feito e vou partilhar com vocês. Basicamente, baixar as cuequinhas, meter o dedo, vou dizer, ao pé dos testículos, ok, do lado direito. Ele mandou-me tossir e ao tossir, basicamente ele disse-me logo, tu tens aqui o canal inguinal todo aberto, do lado direito, e do lado esquerdo fez-me o mesmo teste e disse que tinha já uma ligeira abertura. Portanto, a ecografia estava completamente certa. E, resumindo e concluindo, qual é que é aqui o prognóstico? Tenho que fazer cirurgia. Pronto, desta vez sim, eu tenho que fazer cirurgia, não. E não estou aqui a falar mal do Dr. Miguel Regis Silva, nada disso. Simplesmente o diagnóstico é ligeiramente diferente. Aqui a ecografia revelando a questão da hérnia, o que eu tenho que fazer é fechar o canal inguinal, ok? E não reforçar nada. E o que é a hérnia provavelmente está aqui a fazer? Está a enfraquecer toda esta questão do pessoas e do adutor, está aqui a enfraquecer estas zonas. Portanto, se eu não corrigir isto, na verdade, os adutores e o pessoas, principalmente aqui da perna direita, nunca vão conseguir recuperar totalmente, porque até posso recuperar um bocadinho, mas depois volta tudo ao mesmo. E claro, e falando aqui da osteite púbica, essa aí tem que ser mesmo com o tempo e não está propriamente relacionada. Essa foi puramente aqui causada pelo enfraquecimento dos adutores, do pessoas e depois pela carga de treino, que não é questão de ter sido elevado ou não. É simplesmente isto, não se percebeu a gravidade do problema, não conseguimos atacar isto como deve ser. Se calhar eu tinha reduzido o treino ou até parado uma semana e fazer tratamentos, isto tinha ficado resolvido e o edema ósseo nunca tinha chegado a aparecer. Nunca saberemos o que é que poderia ter sido feito ali entre dezembro e janeiro, ok? Portanto, se tivermos aqui culpar alguém, sou eu mesmo, não haja dúvida, não há aqui mais ninguém e nem há aqui culpados ninguém, porque eu tenho uma equipa fantástica e tenho tido pessoas fantásticas sempre a acompanhar-me neste processo. Malta, basicamente é isto. Vou ser operado então dia 22 de maio, são 8 semanas que vou ter de recuperação, 3 a 4 semanas para recuperar da operação e mais 4 semanas para recuperar então da osteite púbica. Portanto, a calçar os ténis será sempre ali por volta de final de junho, julho, em que poderei começar a dar uns primeiros passos em regime de recuperação. Eu neste momento já não tenho já não tenho expectativas, já não tenho esperança, já não tenho nada. Eu neste momento é um dia de cada vez e quando for operado vai ser um passo de cada vez. Vou ser operado bilateralmente, portanto a recuperação vai ser um bocadinho chata. Pronto, vou ser aberto nas duas virilhas, digamos assim, para fechar os dois
canais e mesmo cá em casa as coisas vão estar um bocadinho afetadas com uma miúda de 3 meses e um miúdo de 2 anos, vai ser uma coisa engraçada. Olha, papá não vai haver durante os dias. Malta, é isto, não são as melhores notícias, também não são as piores, não é o fim do mundo. Tenho feito bicicleta, tenho feito reforço muscular, tenho feito mobilidade, tenho feito alongamentos, o reforço muscular tenho feito pernas e core. É assim, exatamente pegando nas palavras do meu treinador e muito mais pessoas já me têm dito isto, quanto mais forte eu chegar à cirurgia, melhor será sempre a recuperação. Portanto, nunca pode ser aquela visão do perdido por 100, perdido por 1000 e agora parar e depois quando recuperar logo recupera a forma. Não, isto é muito importante. Quando a minha estrutura muscular mais forte chegar à altura da operação, mais forte, em princípio, mais rápido será a recuperação. Malta, vamos mantendo atualizados. Não era o vídeo que eu gostava de fazer, mas a este ponto já não sabia muito bem o que é que havia de esperar. Já lá vão 2, 3 meses desta luta. Portanto, depois da operação falamos e com certeza darei aqui um feedback como é que as coisas correram e quais são as perspectivas e como é que o processo está a ser. Vou mantendo-vos atualizados para perceberem o que é a recuperação a quem nunca passou por isso, que eu conheço muitas pessoas que já foram operadas às regiões inguinais, à hérnia inguinal, mas aqui esta hérnia do atleta já ouvi falar de alguns casos, mas não é assim uma coisa tão comum. Malta, fiquem bem, bons treinos, boas provas, vamos nos vendo por aí.